terça-feira, minha esposa estava indo à casa de alguém para o companheirismo. Ela nos convidou a jantar lá. E é meio longe, Alto Boqueirão, algo assim, estamos dirigindo nas ruas lá. Meu GPS me levou através de alguns bairros. E lá, bem tarde da noite, tipo 7:30 da noite, estávamos dirigindo. Eu parei um semáforo lá, eu olhei para a minha esquerda, eu vi uma igreja com as luzes acesas, terça-feira da noite, chamou a atenção, porque bem iluminado lá, e foi uma igreja onde você tem a porta, clássico aqui no Brasil, a porta lá, duas filas, as filas, no corredor no meio, filas lá, altar lá na frente. E eu olhei para dentro e, por curiosidade, queria ver como é a organização dessa igreja. Eu olhei por dentro e eu percebi muito rápido que tem pouco espaço entre a primeira fila e o altar. E não tem tapete, não tem espaço do altar lá. Eu virei para minha esposa e falei, olha só, essa igreja não tem um lugar para fazer chamado altar, não tem muito espaço lá. Ela falou, óbvio, não acredito que nenhuma igreja que eu conheço tem um altar para fazer chamado ao altar. Nenhuma igreja tem isso, óbvio. E eu pensei, eu passei batido isso, porque isso é minha vida. Então eu pensei, onde eles vão para se encontrar com Deus depois da pregação? Onde eles vão para se render à vontade de Deus depois da reunião? Onde eles vão para experimentar o poder de Deus tocando eles no altar? Onde eles vão para se encontrar com Deus depois que Ele fale com você? Gênesis 12:4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Nesse momento, versículo 4, vamos pular para 7, mas versículo 4, Deus se encontrou com Abrão. Abrão não era crente em Deus. Foi a primeira vez que Deus falou com ele e falou, eu vou fazer uma grande nação com você, Abrão. Versículo 7. Às vezes, nunca percebemos essa parte da Escritura. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Deus se encontrou com Abrão, chamou ele, deixar a família atrás, deixar a mãe, deixar a sogra, às vezes graças a Deus, deixar a segurança, deixar a família, deixar tudo segurança e ir para uma terra longe para começar o povo de Deus. Quando ele saiu lá, chegou nesse momento, Deus falou com ele e ele edificou um altar. Abrão edificou um altar. Isso é o que está acontecendo aqui em todos os cultos. Estamos edificando um altar depois de receber uma palavra de Deus às nossas vidas. Aqui estamos, um lugar mesmo para responder ao chamado. Responder ao nosso Senhor sobre o chamado. Este lugar aqui é um lugar onde nós rendemos a Ele. Aqui, este lugar. Um lugar onde nós encontramos com Deus.
Estive pensando sobre nossas vidas abagunçadas. Pode dizer amém. Alguns de vocês têm vidas muito complicadas. Sério. E pense da sua vida. Não é simples. A maioria, 90% das pessoas aqui, que entram na nossa igreja, no mundo, tem vidas bem complicadas, vidas confusas, vidas abagunçadas, bem difícil. Raramente temos vidas preto-branco, fácil para resolver problemas. Alguns de vocês têm problemas que têm problemas. E para resolver esse problema, tem que resolver 2 mais problemas e muito complicado na sua vida. Temos pessoas aqui que foram abusadas espiritualmente, mentalmente, fisicamente, sexualmente. Espiritualmente, um pastor, uma igreja, uma coisa abusou você. Temos pessoas que estão confusas com a religião. Doutrina deste lado, doutrina daqui, internet, livros, amigos, entes, tios loucos que falam bagunça nas nossas vidas. Sabe que uma confusão de muitas religiões. Espírita, bruxaria, catolicismo, evangélica, protestante. Eu que acredito. Também temos pessoas que vêm de casas loucas. Grito é normal. Jogar coisas é normal. Palavrões, normal. Pais com pensamentos esquisitos que falam para seus filhos sobre a vida. Ponto de vista, modo de ver o mundo. As crianças vêm de casas loucas também. Temos pessoas aqui essa manhã que têm inseguranças. Insegurança em si mesmo, insegurança na vida, dúvida de Deus, dúvida de si mesmo. Temos pessoas pensando em suicídio, pensando em fazer coisas, machucar pessoas, magoar pessoas. Bruxaria, orgulho. Você conhece uma pessoa orgulhosa? Você é. Amém. Sim, eu conheço muitos orgulhosos. Você é cego. Você é auto-enganado. Imagine. A auto-engano. Não podemos ver nossas vidas certas, mentalidades, vícios. Uns anos atrás, eu tive uma adolescente na nossa igreja. Quieta, introvertida, calma, crescendo na igreja. Tudo certo. Muito bem. Pensei, ela vem de uma família complicada, mas não muito mal. Um dia, depois de um culto, ela foi com minha esposa lá atrás para conversar. O que ela falou é fora de entendimento. O que essa menina começou a sofrer aos 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, até este momento. Abuso sexual, abuso mental. Ela, indo para a igreja por um tempinho, ouvindo a pregação, começou a comparar sua vida com o que estava pregando no púlpito. Minha vida não é normal. O que eu sofri não é normal. Para ela, desde 4 anos até a adolescência,
A vida de abuso foi normal para ela. Como eu posso ajudar dano tão profundo numa vida de uma pessoa? Não tem ponto de referência. Não tem paz para proteger ela. Não tem sociedade para proteger ela. Ela não tinha absolutamente nada para ajudar ela. Me pergunto quantas pessoas estão sofrendo de uma vida totalmente louca. Eu, Pastor Christopher, ser humano é muito, muito limitado. Eles precisam de um encontro com o Deus vivo no altar. De fato, meu pensamento é isso, o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho que levar as pessoas sob meu cuidado ao altar para se encontrar com Deus. Única coisa. Um encontro sincero com Deus para mudar coisas impossíveis. Não é o meu talento, não é psicologia, nem uma personalidade pode tocar as raízes e mudar as pessoas. Quando eu casei com minha esposa, eu não tinha ponto de referência. Meu pai era ausente, não estava na minha vida, não sabia como lidar com a vida, como mulher, como ser pai, como ser homem, como ser amigo. Eu não sabia nada disso. Eu casei com a Alison quando eu tinha 20 anos, ela tinha 19 anos, grávida. Foi incrível o nosso começo, bem turbulento, muito difícil, sabe? Quando eu casei com ela, eu era muito emocional, muito explosivo, muito imaturo, muito mal. Eu tenho uma personalidade bem forte. E casar com isso, sem ter a estrutura, nada a ver. Eu estava indo à igreja e com problemas com minha esposa. Problemas. Eu estava sentado num sermão. Nem lembro o tema do sermão. Nem lembro nada. Não faço ideia o que meu pastor pregou. Mas eu falei na minha cadeira, numa briga com minha esposa, naquele dia, indo à igreja, frustrado, problemas. Eu falei, Senhor, seria um milagre cumprir 5 anos casado com essa mulher. Impossível. Eu falei isso no meu assento, minha cadeira lá. Meu pastor pregou, fez um chamado ao altar para os pecadores se arrepender. Depois ele falou que igreja, o altar está aberto agora. Ele abriu aberto como eu faço todos os cultos. Saí da minha cadeira. Frustrado. No momento de tocar meu ajoelho, bum! A poder de Deus caiu sobre mim. E falou, filho, eu sei onde você está. Vou ajudar você, filho. Você não vai somente cumprir 5 anos, mas você vai cumprir 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E foi como um filme, 5, até espaço. Onde? O altar. Aqui um altar
Anos depois, 7 anos depois, eu queria ser pastor. Deus me chamou para ser pastor, mas eu tinha muitos problemas. Imagine. Deus está lidando comigo, tirando coisas, colocando coisas na minha vida, transformando a minha vida, a vida de mim. Eu fui para a conferência bíblica e eu não era pastor nesse momento. Quero ser pastor algum dia, quero ser pastor algum dia. Nada aconteceu. Último dia da conferência, sexta-feira, período da manhã, tem seminários da manhã, culto da noite mais formal. Aquela manhã, eu decidi, Senhor, eu falei, aqui no meu centro, eu saí minha cadeira, fui para o altar e eu falei com Deus no altar, Senhor, se eu não seja o pastor, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Vou servir o Senhor com todo o meu coração. Mesmo ser pastor ou não ser pastor, vou ser teu servo até o fim. Decidi isso aqui no altar. Eu senti que Deus me tocou. Mas nada aconteceu. Sexta-feira da noite, quarto de oração, antes do culto da noite, última noite, onde lançamos igrejas. Minha esposa e eu estávamos na cadeira orando, no quarto de oração, e meu pastor me bateu no ombro e falou, Christopher, venha com tua esposa. Eu falei, que fiz? Sério, eu falei, que fiz? Ele nunca faz quarto de oração, conferência, deve ser algo grave, que fiz? Estou pensando, que fiz? E foi uma caminhada para o escritório lá no Cape Cod, como caminhada de morte, lá do Senhor. Ele nos sentou e falou, temos uma oportunidade, precisamos de um pastor em Norfolk, Virginia. Quero que vocês vão. Quando ele fez essa pergunta, Deus, nesse momento, no escritório, me levou ao momento do altar. A decisão que eu tomei no altar foi um encontro com Deus. Onde? O altar. Na cadeira, não. No altar. O que é um altar? Um lugar para responder, se render e se encontrar com Deus. Lucas 22, 41 diz, Ele, Jesus, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Deus, o Pai, fez um altar que se chama a cruz. Ele falou, para que pessoas possam viver, eu tenho que sacrificar o inocente, meu filho inocente, sobre este altar. Ele, Deus, Senhor, o Pai, tinha que levar o filho inocente ao altar, deixar ele um altar para ser sacrificado, para que possamos ser salvos. Amém. Mas o problema foi quando Jesus estava no jardim, o dia antes do altar. Não quero. Jesus falou com sinceridade, Senhor, se tiver outra maneira, outro caminho, mas não tem, ele sabia que não tem outro caminho. Para que nós podemos ser salvos, ele tinha que se sacrificar no altar.
e foi para o altar, tomou a decisão de se sacrificar. E nós temos nossa salvação por causa de um chamado ao altar que ele respondeu. Nós temos nossa salvação. Quando ele respondeu ao chamado ao altar. Pense comigo por um momento. Deus tem destinos para vocês. Ele tem povos, lugares, ministérios. Ele tem trabalhos para vocês. Ele está chamando você. Responder, se render. Quando você sair da tua cadeira e dizer, sim, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você se sacrificar, outras pessoas vão se salvar. Aqui. A cruz. Sacrifício. Responder. Se render. Se encontrar com Deus aqui no altar. Negar si mesmo. Cortar algumas coisas. Cortar alguns hábitos, vícios, outras coisas. Quando você se encontrar com Deus, pessoas vão se salvar. Na nossa escritura, Abraão se encontrou com Deus. E que foi a resposta orgânica? Tenho que edificar um altar. Sabe que tem sermões na conferência agora, quando eu estou ouvindo os líderes, agora eu prego, mas chamar os altares. Mas quando tem um visitante pregando aqui, quando eu estou ouvindo um sermão que me toca, que me dá convicção, sabe? Esse sentimento, eu quero sair da minha cadeira e cair no altar, Senhor. Me perdoe de teimosia, me perdoe de ficar rebelde, me perdoe, sim, Senhor, tua vontade aqui no altar. É um desejo dentro do cristão de sair da cadeira, se encontrar com Deus e responder. E muitas igrejas não têm este lugar. Edifica um altar. Como? Número 1, sair da tua cadeira e se ajoelhar aqui no altar. Isso é a maneira de edificar um altar. É enorme. No ato de sair da cadeira e se ajoelhar aqui no altar, é algo sobrenatural na vida tua. É uma decisão. Um ato de obediência. Na nossa escritura de Jesus, pode voltar atrás. Jesus, de joelhos, orava. Sabe o que significa ajoelhar-se? É bem humilde. Imagine homens grandes, importantes. Até o serviço. Ao teu serviço. Minha vida é tua. Humildade. Engraçado. Um dia no Miami, eu preguei um sermão ótimo sobre orgulho. Ok. Eu estava pregando sobre orgulho. Ao chamado, o altar está aberto depois dessa pregação. Todos os humildes saíram das cadeiras e caíram no chão chorando.
E os orgulhosos ficaram nas suas cadeiras. Eu falei, a vida é bem engraçada, não é? Deus tem um sentido de humor. Os humildes... Foi para... Como edificamos um altar? Sair da cadeira, se ajoelham aqui no altar e se encontrar com Deus e falar honestamente com Ele no altar e deixe que Ele falar com você. Senhor, me perdoe. Se um sermão sobre perdão, tem que perdoar uma pessoa. Senhor, me perdoa essa pessoa que me machucou. Senhor, sobre cigarro, Senhor, me perdoe de colocar químico nos meus pulmões, Senhor. Eu não preciso de algo sintético para trazer paz na minha vida. Me perdoe, Senhor. E deixe que Ele te fale. Às vezes estamos pensando no almoço. Sabe que cristãos podem ser como católicos também? Sabe o que católicos fazem? Entra a igreja. Robôs. E não gostam da igreja. Óbvio. Mas católicos não são culpados somente. Pode ser cristãos evangélicos também. Entramos na igreja, agora sentamos, levanta as mãos, fala a mesma coisa. O pastor prega, tenho que ir cá porque estou no ministério. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vou comer para almoço hoje. Oh, Senhor, obrigado. E vocês, às vezes, fazem isso sem querer. O altar não foi um lugar para rotina, ritual. É um lugar para se encontrar com Deus. Tenha medo se tiver muitos chamados ao altar sem ouvir a voz de Deus. Tenha muito cuidado se você está no rotina, um religioso cristão, religioso evangélico. Aqui, Senhor, tem que falar comigo. Eu preciso de ajuda com meu casamento. Eu preciso de ajuda com meu caráter. Eu preciso de ajuda, Senhor. Se não me tocar, estou perdido. Se não me tocar aqui, se não ouço a tua voz, Senhor, vou me perder mais e mais. O lugar do altar é sereno, é muito especial no nosso culto. Não passa por batido o que estamos fazendo todos os cultos. Terapeutas não têm um altar. Uma terapeuta faz conselho, dicas, livros, informação, mas não tem um altar para se encontrar com Deus que realmente muda as pessoas. Como pastor, ser humano limitado, eu falo para mim mesmo, que Roberto venha para o altar. Que Miguel venha, que Fábio venha para o altar para se encontrar com o Senhor, porque eu sou limitado, eu não tenho todas as respostas. Só o poder de Deus pode mudar ele. Eu fecho. Abraão tinha registrado na Bíblia 4 altares que ele fez. Um bom estudo bíblico, se vocês quiserem estudar sua Bíblia. Foi nesse momento de nossa escritura. Ele foi chamado, chegou no lugar, fez um altar. Ele se mudou para outro lugar, fez outro altar para dar graças a Deus. Fez outro altar depois o sobrinho dele, Ló, foi embora para Sodoma e Gomorra. Ele negou a carne, ele falou, eu não quero ir para esse lugar, quero ficar na sua vontade, fez um altar. E o último foi interessante. Eu fecho com o último altar que ele edificou. E depois vamos embora.
Gênesis 22:1, depois dessas coisas, Deus pôs Abrão à prova e lhe disse: Abrão, oh não. Quando Deus te toca no ombro, você tem que fazer uma coisa. Sabe esses cultos? Quando Deus toca aqui, oh, não sei. Eis-me aqui. Deus continuou. Pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferece um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. A prova. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Quero saber. Se você estiver disposto de sacrificar a coisa que você ama mais para mostrar sua fidelidade, ele foi. Uma jornada de 3 dias. Versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado 3 dias depois. E veja bem, igreja, depois do chamado, o que ele fez? Ali, Abraão edificou um altar. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do seu anjo do Senhor chamou. Anjo do Senhor, anjo, capítulo A, do Senhor chamou Abrão, Abrão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, que faça nada nele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abrão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abrão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E Abrão, veja bem, Abrão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer, se até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. E me pergunto, se ele não tivesse tido esse encontro no altar que ele edificou, não teria revelação divina que Deus vai sempre prover por nossos sacrifícios. Me pergunto quantos cristãos estão faltando este lugar na sua vida, esse estilo de vida, de sair da cadeira e se encontrar com Deus. Me pergunto quantos cristãos não têm essa revelação com Deus próprio. Sabem de Deus aqui, sabem da Bíblia aqui, muito conhecimento aqui, mas não tem aqui. Oh, lembro quando Deus falou que Ele vai prover para o meu casamento. Lembro quando Ele provou na minha vida, eu lembro o lugar, quando Ele falou comigo no altar para responder ao chamado. E muitos mais, igreja. Edifica o altar na sua vida. Vamos fechar nossos olhos.